Meu nome é Holden Lee e vou contar a minha experiência de quase morte. Só recentemente comecei a falar sobre isso, pois é algo que eu nunca havia compartilhado publicamente até agora. Depois de finalmente ter coragem de contar, senti um impulso para falar mais sobre o assunto. Eu tinha 17 anos e estava cursando o ensino médio durante um vibrante e ensolarado verão. Naquele dia específico, eu estava voltando do trabalho com um amigo e à noite eu tinha uma aula de preparação para o SAT, uma espécie de curso preparatório essencial para quem queria ingressar em uma boa faculdade nos Estados Unidos. O SAT era uma prova crucial para o nosso futuro acadêmico, então a preparação era levada muito a sério. Enquanto dirigíamos pela rodovia, estávamos nos aproximando rapidamente da saída que levava à minha casa. No entanto, eu estava cansado e, sinceramente, não queria ir para a aula de preparação naquela noite. A ideia de passar mais algumas horas estudando era simplesmente exaustiva para mim naquele momento. Então, olhei para o meu amigo e pedi um favor, que ele passasse direto da minha saída e pegasse a próxima, prolongando um pouco mais o nosso trajeto. Ele, compreensivo e sempre disposto a ajudar, concordou sem questionar e fez exatamente o que eu pedi. Assim, continuamos pela estrada, aproveitando um pouco mais o tempo juntos, conversando e relaxando. Esse pequeno desvio se tornou uma breve fuga das responsabilidades que pesavam sobre nós, permitindo-me um momento de respiro em meio à pressão constante dos estudos e do trabalho. Começou a chover forte e, com a visibilidade reduzida, saímos na próxima saída, atravessando a rodovia em busca do retorno. No entanto, ao tentar acessar a rampa de volta, o Chevy Blazer 91 do meu amigo começou a derrapar perigosamente. Ele tentou frear para retomar o controle, mas num instante de pânico, acabou pressionando o acelerador. Em questão de segundos estávamos fora de controle, atingindo uma velocidade entre 80 e 100 km por hora e rapidamente saímos da rodovia, indo direto em direção a uma cerca de madeira. Nesse momento de extremo perigo, tudo pareceu se mover em câmera lenta para mim. Eu podia ver claramente a cerca sendo destruída, enquanto o carro virava de lado, deslizava e girava no chão molhado. Durante esses segundos angustiantes, 3 pensamentos distintos passaram pela minha cabeça, gravando-se de forma indelével na minha memória, como uma tatuagem emocional. Primeiro, pensei na fragilidade da vida e como, em um piscar de olhos, tudo pode mudar. Segundo, minha mente foi para minha família e me perguntei como eles lidariam com a notícia de um possível acidente grave. Finalmente, o terceiro pensamento foi uma súplica desesperada por segurança, uma esperança silenciosa de que, de alguma forma, sairíamos ilesos dessa situação aterrorizante. Esses pensamentos permanecem comigo até hoje, lembrando-me da brevidade e imprevisibilidade da vida. O primeiro pensamento que me veio à mente foi: "Você vai morrer agora." Era uma voz firme e clara na minha cabeça, uma afirmação direta e inescapável da gravidade da situação. O impacto dessa constatação foi profundo e imediato, enchendo-me de um medo paralisante. O segundo pensamento foi: eu queria poder ter dito adeus. Nesse instante, como num filme, vi minha vida inteira passar diante dos meus olhos. Vi meus pais, com seus rostos amorosos e preocupados, e meu melhor amigo Dave, sempre com um sorriso sincero e encorajador. Senti uma profunda tristeza ao perceber que não teria a chance de me despedir, de lhes dizer o quanto significavam para mim. O terceiro pensamento, que surgiu como uma espécie de consolo, foi: mas eles vão entender. Este pensamento veio com uma estranha sensação de paz, uma compreensão silenciosa de que, embora a perda fosse dolorosa, eles encontrariam uma forma de aceitar. Era como se, de algum modo, a vida fosse tão rápida e efêmera que eles estariam comigo novamente antes que percebessem minha ausência. Essa ideia me trouxe um conforto inesperado, uma aceitação da inevitabilidade do momento, enquanto o carro continuava sua trajetória descontrolada em direção à cerca. De repente, me senti flutuando. Eu tinha sido ejetado do meu corpo e estava flutuando no que presumi ser o céu.
Durante toda a minha vida, tentei descrever essa sensação, mas a única palavra que se aproxima é êxtase. Não havia medo, apenas uma calma total, como se eu estivesse envolto em um cobertor quente. Subitamente, senti a presença de uma fonte de luz. Era como se essa luz estivesse acima da minha cabeça, mas ao mesmo tempo vindo para dentro de mim. Houve um sentimento de entrega, uma liberação completa, como se eu estivesse aceitando o inevitável destino que se aproximava. Senti uma compreensão profunda e reconfortante de que eu estava indo para casa, para um lugar onde não precisaria mais sentir dor ou medo. Esse momento de entrega trouxe uma paz inesperada, quase transcendental, enquanto o carro continuava sua trajetória descontrolada. Essa experiência marcou uma mudança profunda e irrevogável na minha perspectiva sobre a vida e a morte. Desde então, passei a entender a efemeridade da vida de uma maneira mais intensa e significativa. Percebi que cada momento é precioso e que a vida é frágil, podendo mudar drasticamente em um piscar de olhos. Ao mesmo tempo, adquiri um novo entendimento sobre a paz que nos espera além desta vida, uma tranquilidade que transcende a dor e o sofrimento que enfrentamos aqui. Essa nova visão tem moldado a forma como encaro cada dia, valorizando mais as pequenas coisas e os relacionamentos que realmente importam. Compreendi que, apesar do medo que a morte pode trazer, há também uma promessa de serenidade e aceitação. Uma continuidade que nos liga a algo maior do que nós mesmos. Desde então, tenho vivido com uma apreciação renovada pela vida e uma aceitação calma do que vem depois, carregando comigo as lições profundas aprendidas naquele momento de crise. Essa experiência de quase morte me revelou de maneira visceral que a vida é tanto preciosa quanto fugaz. Cada instante se tornou mais valioso para mim, e a consciência da nossa mortalidade trouxe uma nova profundidade ao meu dia a dia. Compartilhar essa história tem sido uma forma de me reconectar com aqueles momentos críticos e intensos, permitindo-me processar e compreender melhor o impacto que tiveram na minha vida. Narrar essa vivência me ajuda a encontrar paz, sabendo que, em última análise, tudo ficará bem. É uma maneira de aceitar a fragilidade da existência humana e, ao mesmo tempo, celebrar a resiliência do espírito. Através dessa história, posso transmitir a importância de valorizar cada dia e cada pessoa ao nosso redor, reforçando a ideia de que, independentemente das adversidades, há uma serenidade que nos espera além dos desafios da vida. Ao compartilhar essa experiência, também espero inspirar outros a refletirem sobre suas próprias vidas, a apreciarem os momentos que muitas vezes passam despercebidos e a encontrarem conforto na ideia de que, mesmo diante da incerteza e da mortalidade, há uma paz subjacente que nos acolhe. Essa compreensão transformou a forma como vejo o mundo e as pessoas ao meu redor, cultivando uma atitude de gratidão e aceitação que continua a guiar minhas ações e pensamentos diariamente. É simplesmente impossível descrever realmente o que senti até você passar por isso. Não há droga. Não há nada na Terra que possa se comparar àquela sensação. Você está com Deus e consegue ver de volta para onde tudo aconteceu, mas sem sentir necessidade de permanecer lá. Há um leve sentimento de pena pelas pessoas que você deixou para trás, mas logo vem a compreensão de que elas estarão com você antes do que imaginam. Então, nada daquilo importava tanto. Quero dizer, a vida importa, mas o luto é para os vivos, não para os mortos, e isso me foi transmitido de forma clara. Flutuava envolto nesse calor, sem ver pessoas me esperando, sem aquele momento típico que muitos descrevem. De repente, a luz começou a se dispersar, voltando para onde veio, e então, bum! Meus olhos se abriram. Eu estava de cabeça para baixo, preso pelo cinto de segurança no carro esmagado fora da rodovia. Havia sangue e vidro nos meus olhos, cortes por todo o corpo. Lembro de ver fluido de radiador ou de limpador de para-brisa escorrendo na minha frente. Estava em choque, e quem sabe quanto disso era pelo acidente, mas a maior parte parecia ser pelo lugar de onde eu tinha acabado de voltar. Não queria estar de volta. Não estava com raiva, mas a sensação era: o que estou fazendo aqui?
Acabei de sentir a verdadeira natureza da realidade e, de repente, estou de cabeça para baixo nesse carro destruído. Queria voltar para onde estava. Os paramédicos me puxaram pelo vidro traseiro quebrado, me tiraram com cuidado e fomos para o hospital. Depois de liberado, meus pais me levaram para casa, mas eu ainda estava em choque. Não sentia nada, não sabia por que estava ali. Lembro do meu amigo que estava bem me perguntar no hospital: "É como se você já tivesse passado por isso antes." Até hoje lembro dele dizendo isso, e eu apenas dei de ombros, sem saber o que responder. Meus pais perceberam que algo estava errado comigo. Talvez fosse uma concussão, mas definitivamente tinha a ver com a experiência de quase morte. Quando cheguei em casa, fui tomar um banho e foi aí que tudo me atingiu. Como nos filmes, minhas pernas fraquejaram e caí de joelhos no chuveiro, um garoto de 17 anos chorando descontroladamente. Para muitos, a história terminaria aqui, mas para mim, ficou ainda mais estranha no dia seguinte. Acordei com uma energia percorrendo meu corpo, como um fluxo elétrico real, e isso permanece até hoje. Muitos falam que uma experiência de quase morte responde a algumas perguntas sobre a vida, e isso realmente acontece. Para mim, mostrou que não há nada com que se preocupar. Tenho questões sobre quanto dessa experiência ocorre no cérebro e quanto no subconsciente profundo, entre deixar o corpo e o subconsciente ajudando na transição. A mente é realmente um lugar milagroso, capaz de criar mecanismos de defesa e compreensão que nos ajudam a lidar com situações extremas. Em momentos de perigo iminente, é possível que a mente, tanto consciente quanto subconsciente, ative processos que facilitam a aceitação e a transição, proporcionando uma sensação de paz. Nos consumimos demais com a ideia da morte, muitas vezes esquecendo de viver plenamente o presente. Compartilhar essa história tem sido uma forma poderosa de reconectar com aqueles momentos críticos e de encontrar paz, sabendo que, em última análise, tudo ficará bem. A narrativa me permite explorar as profundezas do meu próprio subconsciente e refletir sobre os mecanismos internos que me ajudaram a enfrentar aquela experiência de quase morte. Além disso, ao compartilhar essa história, busco também oferecer uma nova perspectiva sobre a vida e a morte, destacando a importância de valorizar cada momento e de encontrar serenidade mesmo diante da incerteza. Entender como nossa mente trabalha em situações extremas pode nos ajudar a viver de maneira mais plena e consciente, apreciando a efemeridade da vida e a resiliência do espírito humano. Assim, a paz que encontro ao revisitar esses momentos se estende também para outros, promovendo uma aceitação tranquila do ciclo natural da vida. Quando estamos fora do nosso corpo, a mente, que é uma criação de Deus dentro de nós, revela seu poder incrível. Ela tem a capacidade de cura, como demonstrado pelo efeito placebo, que muitas vezes é quase tão poderoso quanto os medicamentos reais. Frequentemente subestimamos a mente, mas ela é capaz de feitos extraordinários. Isso explica por que as experiências de quase morte podem variar tanto entre as pessoas. Algumas podem ter uma experiência terrível como se fossem para o inferno, possivelmente devido à natureza profundamente enraizada de seus medos e criação. Mas a minha experiência não teve medo. Foi um êxtase, uma beleza indescritível. Isso não significa que quando tudo acabou eu saí sabendo de tudo. Acordei com uma energia intensa percorrendo meu corpo, algo que me levou 20 anos para descobrir que era um despertar instantâneo da Kundalini. Isso é algo geralmente alcançado através de práticas de yoga e meditação profunda, mas que pode ocorrer durante uma experiência de quase morte. Eu tinha essa energia fluindo em mim e me sentia completamente diferente. Acabei deixando minha vida para trás, minha comunidade, e me mudei para o oeste, chegando ao fundo do poço ao longo dos próximos 10 anos. Durante esse tempo, eu sentia tudo intensamente. Conseguia perceber o que as pessoas estavam pensando e sentindo. Uma pessoa deprimida podia sugar minha energia, enquanto alguém cheio de vida poderia me energizar de forma brilhante. Cerca de 15 anos depois, eu estava no topo de uma montanha e tive um despertar espiritual.
A mesma entidade que encontrei durante a experiência de quase morte apareceu para mim. Senti que era a mesma presença, fosse Deus, um anjo da guarda ou qualquer nome que você queira dar. A partir desse dia, comecei a emergir das profundezas. Através da meditação e de certas práticas, renasci, sentindo-me profundamente conectado a Deus, à mente e à humanidade. Compreendi que estamos aqui para construir a consciência. Este mundo é um playground de livre arbítrio, onde podemos escolher entre o bem e o mal. As mentes mais avançadas entendem que estamos aqui com um propósito: evoluir a humanidade de um estado primitivo para um estado mais iluminado. Senti que voltamos aqui repetidamente para corrigir os erros do passado. Em certo sentido, acredito que seja uma teoria de simulação. Mas isso não diminui sua importância. É uma simulação do universo, uma prática para ver o que a energia do bem pode fazer contra a energia terrena. Este é um lugar difícil para crescer e encontrar a verdade, uma prática do universo para nos ajudar a alcançar a iluminação. Quando estava flutuando no céu, percebi que nunca precisamos ter medo da vida. Precisamos viver plenamente, lutar para nos manter firmes. Estamos constantemente bombardeados por sociedade, mídia, consumismo e materialismo. Mas tudo isso é irrelevante. Precisamos bloquear essas influências negativas, nos concentrar no que realmente importa: nós mesmos, nossas famílias e nossas comunidades. Eu parei de beber e adotei um estilo de vida saudável, permitindo que meu espírito se conectasse mais profundamente e continuasse evoluindo. Ao ver minha vida com clareza, compreendi a importância de ajudar os outros. Seja voluntariando em sua comunidade ou simplesmente sendo uma presença positiva na vida das pessoas, todos podemos contribuir para um mundo melhor. Estamos vivendo uma epidemia de depressão e ansiedade, alimentada por um bombardeio constante de besteiras. Mais do que nunca, precisamos cortar essas distrações e focar no que realmente importa: nós mesmos, nossas famílias e nossas comunidades. Fazendo nossa parte, podemos tornar este mundo um lugar melhor. Obrigado por assistir até o final. Certifique-se de deixar o seu gostei e se inscrever no canal. Deixe sua opinião sobre essa experiência na seção de comentários abaixo. Se quiser continuar assistindo a outros vídeos como este, clique neste vídeo que está aparecendo agora na sua tela.